A mais recente edição da Copa do Mundo de Clubes provocou uma reviravolta simbólica e cultural no futebol mundial. Muito mais do que uma disputa entre times, o torneio expôs realidades, desmontou mitos e trouxe à tona um novo olhar para o futebol brasileiro, tradicionalmente subestimado pela narrativa dominante europeia. A seguir, apresentamos os 5 principais aprendizados que o mundo teve com esta competição, com destaque para a valorização do futebol nacional. 1. A supremacia do marketing europeu foi desafiada. Durante décadas, o futebol europeu dominou a percepção global sobre qualidade, técnica e excelência no esporte. Parte disso é real, mas grande parte é uma construção narrativa apoiada por estratégias de marketing altamente eficientes. Clubes europeus, muitos deles financiados por capitais estrangeiros, se tornaram vitrines midiáticas que transformam atletas comuns em ídolos globais. Esta edição da Copa mostrou que, quando o jogo é jogado sem filtros, os brasileiros não só competem de igual para igual como, muitas vezes, superam os atletas midiáticos da Europa. O embate direto entre clubes brasileiros e os chamados gigantes europeus revelou uma verdade esquecida: o talento ainda mora no Brasil. Jogadores como Luiz Araújo, Martinelli e João Pedro surpreenderam o mundo com intensidade, habilidade e ousadia. Eles provaram que o craque não é só aquele que tem visibilidade internacional, mas o que decide jogo dentro de campo. 2. O futebol europeu também vive de justificativas. Outro ponto que chamou a atenção foi a reação da mídia e dos representantes europeus diante das derrotas e atuações apagadas frente aos sul-americanos. Rapidamente surgiram justificativas: calendário desfavorável, competição encarada como amistosa, desgaste físico, entre outras. No entanto, o comportamento dos jogadores em campo, com entradas duras, brigas e entrega intensa, mostrou o contrário. Todos estavam levando a competição a sério. Essa tentativa de minimizar o desempenho dos brasileiros reflete um comportamento recorrente de defesa de status, em que o futebol europeu se recusa a reconhecer que está sendo desafiado fora de sua zona de conforto. O que ficou evidente foi que, na ausência do controle narrativo, a verdade se impôs no campo. 3. A força do petrodólar não garante superioridade esportiva. Boa parte dos clubes europeus que hoje figuram no topo do futebol mundial são sustentados por fundos estatais de países produtores de petróleo. Paris Saint-Germain, Manchester City e outros são exemplos claros de como o dinheiro pode alavancar clubes em tempo recorde. Esses investimentos possibilitam contratações milionárias, elencos inflados e estrutura de ponta. Ainda assim, a Copa do Mundo de Clubes deixou claro que dinheiro não compra entrosamento, garra ou essência do jogo. Clubes brasileiros com orçamentos muito inferiores conseguiram bater de frente com esses gigantes. O futebol mostrou mais uma vez que, mesmo com cifras bilionárias, o resultado em campo não é garantido. O talento nato e a criatividade brasileira continuam sendo insubstituíveis. 4. O talento brasileiro segue sendo a matéria-prima do futebol mundial. Durante anos, a Europa se beneficiou da exportação massiva de talentos brasileiros. Porém, neste Mundial, o talento nacional não só brilhou em solo europeu, como também dentro dos próprios clubes brasileiros. A atuação de João Pedro pelo Chelsea foi decisiva, mas o que mais impressionou foi a performance dos atletas que atuam em clubes brasileiros e que foram subestimados até os confrontos diretos. O mundo passou a enxergar com outros olhos jogadores que não figuram nas vistas da UEFA ou nos rankings da FIFA, mas que dentro de campo demonstraram categoria, habilidade e atitudes dignas dos maiores craques. Esse reconhecimento fortaleceu o prestígio do futebol nacional e reacendeu o respeito global pelas raízes do jogo. 5. O eurocentrismo no futebol está sendo contestado. Historicamente, o futebol foi narrado a partir de uma perspectiva eurocêntrica. As melhores ligas, os maiores times, os grandes craques, tudo isso parecia estar sempre associado à Europa. A Copa do Mundo de Clubes quebrou esse paradigma. O desempenho dos clubes brasileiros mostrou que o futebol de alto nível não se resume a um continente. Mais do que isso, houve um impacto real na percepção internacional. Torcedores do mundo inteiro passaram a acompanhar o Campeonato Brasileiro,
curiosos com os times que deram tanto trabalho aos europeus. O mundo começou a entender que o Brasil não é só o país do futebol no passado, mas também um celeiro atual de grandes talentos. Conclusão: o Brasil mostrou sua força e o mundo viu. Essa Copa do Mundo de Clubes não foi apenas um torneio, foi uma vitrine onde o futebol brasileiro se reencontrou com sua grandeza. A narrativa do domínio europeu, tão alimentada por cifras, transmissões e campanhas publicitárias, foi colocada em xeque por atuações firmes, jogadas espetaculares e uma entrega que emocionou quem assistiu. A mensagem foi clara: o futebol brasileiro está vivo, pulsante e mais competitivo do que nunca. E mais importante, ele continua sendo uma referência de talento genuíno, de paixão pelo jogo e de resistência cultural frente a um modelo de futebol que tenta homogeneizar tudo com base em dinheiro e imagem. Portanto, que esse momento sirva de reflexão para o torcedor brasileiro. Chegou a hora de valorizar mais os nossos clubes, os nossos campeonatos e os nossos jogadores. O respeito que o mundo começou a redescobrir precisa começar dentro de casa. A camisa brasileira pesa, sim, e quem assiste sabe, no futebol, o Brasil ainda é rei.